Emanuele, boa noite, Emanuele. Boa noite, sou Emanuele, acompanho vocês. Obrigado por fazer esse canal. Nos ajuda muito, gratidão. Bacana. Emanuele, pois é, eu vou falar aqui frequentemente para o pessoal que a live de hoje ela é voltada especialmente para quem está no início do alemão ou para quem tem muita dificuldade. Então, assim, eu vou fazer uma introdução bem lenta, vai ser uma live que vai repetir muitas vezes as palavras, porque para quem está começando, eu creio que o mais importante é isso, é muita repetição e ir progredindo bem devagar. Então eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, né, e preparei uns slides aqui, e aí à medida que o pessoal for entrando eu já vou começar, mas assim, é como eu falei, né, vai ser para quem já tem uma noção de alemão, talvez seja uma live um pouco chata, né, maçante assim, mas para quem está começando, eu acho que é o ideal, né, que a gente vai repetir muitas vezes, eu vou explicar algumas coisas que no começo costumam pegar, né, ser um pouco difícil. Então, assim, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e aí a gente começa a live aqui. Mas escreve aí, Manoel, como é que tá o seu nível de alemão? Você, né, você tá no A1, A2, como é que tá o seu conhecimento? Bacana, bacana. Bom, eu já vou começando então, eu vou fazer assim, eu preparei uns slides aqui, né, deixa eu colocar aqui. E eu vou fazendo assim, se eu não me engano, são 4 páginas o slide, né, é pouca coisa, mas eu vou ficar indo e voltando toda hora, eu vou repetir várias vezes. Então eu vou no primeiro slide, segundo, terceiro e quarto, depois eu volto para o primeiro, porque eu acho que dessa forma, repetindo mais vezes, principalmente para quem está começando, fica melhor até para a gente treinar, né. Então, assim, nas próximas lives, a gente vai fazer progredindo, né, vai ser a partir daqui, como se fosse aulas mesmo, né. Então vamos lá, vou começar por essa daqui, à medida que vocês forem tendo dúvida, assim, né, eu vou parando aqui, a gente vai, né, conversando sobre as dúvidas, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, no começo do alemão, a gente meio que não sabe muito por onde começar, né. Tá, eu começo estudando o quê? Verbo, né, a gente fica um pouco perdido quando a gente está começando um idioma novo. Então, assim, como eu tô, né, nessa caminhada de aprender, eu mais ou menos meio que sei o que seria mais interessante por onde começar. Então, assim, o que que eu preparei aqui? Eu preparei alguns verbos, que é o verbo ter, fazer, precisar, falar e ser. Só que pensa assim: "Ah, tá, a gente vai aprender verbo", não. A aula de hoje não é só para aprender esses verbos. A gente vai aprender esses verbos também, mas o principal para quem está começando é, por exemplo, se você mandar um americano conjugar o verbo, né, como é que a gente sabe que é eu falo, você fala, ele fala, nós fala qualquer verbo que a gente falar, qualquer um sabe conjugar. Então, na aula de hoje eu vou tentar explicar mais ou menos como a gente faz para conjugar os verbos, porque se você não sabe conjugar o verbo, você não consegue montar frases, né, então esse é o básico do básico. Então vamos lá, fazer de um jeito aqui mais fácil, né, para a gente entender. Se a gente reparar, em todo verbo, em alemão, vamos lá, eu trabalho, né, o verbo trabalhar, arbeiten, arbeiten. Se a gente reparar na maioria dos verbos, a última letra, vocês estão vendo que está em vermelho, né, a última letra ali, ela muitas vezes se repete, independente do verbo, ela vai se repetindo. Então, por exemplo, ó, vamos pegar o primeiro ali, e eu trabalho, ich arbeite, termina com "e", né, ich arbeite. Vamos ver o próximo verbo. O verbo ter, ich habe. Tá vendo? Lá no começo lá, eu tenho, ich habe,
terminou com "é" também. Vamos ver o próximo verbo. Depois a gente vai voltar, só para a gente já entendendo mais ou menos como é que a gente monta, né. Verbo precisar, brauchen, né. Olha lá, eu preciso, lá em cima, né. Eu preciso, ich brauche. Tá vendo? De novo termina com "é". Vamos ver o próximo verbo. Verbo fazer, machen, machen. Eu faço, ich mache. Então tá vendo, ó, na grande maioria dos verbos em alemão, quando você fala "eu", né, alguma coisa, eu faço, eu falo, eu como, assim, 90% das vezes ou até mais, vai terminar com "é", o verbo. Então lá, tá vendo, ó, eu faço, ich mache. Vamos ver o próximo verbo. Eu errei ali, né, tá sprechen, tá, esse verbo aí, eu escrevi errado, é o verbo falar, né, falar. Eu falo, ich spreche. Tá vendo? O "é" de novo. Isso, então, vamos voltar aqui. Então a gente já viu que a primeira pessoa, que é eu, né, a última letra, na maioria das vezes, vai terminar com "é". Nesse caso aqui, no verbo trabalhar, ich arbeite. Ich arbeite. Vamos para a segunda agora. Você trabalha, né. Você trabalha. Du arbeitest. Du arbeitest. Aqui de novo vocês vão ver que se repete, ó. Vocês estão vendo que termina com "st" no final? Du arbeitest. Vamos ver no outro verbo se acontece isso. Vamos pegar lá. Vamos pegar o verbo ter, né, que é o verbo haben. Vamos lá. Você tem. Du hast. Lembrando que em alemão o H muitas vezes tem esse som de R, né. Em português a gente falaria hast, mas em alemão é hast. Então, du hast. Vocês estão vendo? De novo, quando eu estou falando você, a terminação é "st". Vamos voltar no verbo anterior. O verbo anterior, que é o verbo arbeiten, é du arbeitest. De novo, du arbeitest. No próximo verbo, você tem, du hast. ST. Vamos ver o próximo verbo. O verbo precisar, brauchen. Você precisa, du brauchst. A pronúncia, né, eu vou falar bem lenta aqui, du brauchst. Brauchst. Du brauchst. Esse CH tem som de R também, du brauchst. De novo, vocês estão reparando, ó, quando é a segunda pessoa, que no caso é você, na maioria das vezes vai terminar com "st". Então, se vocês aprenderem isso, as terminações do eu, você, ele, ela, nós, né, se vocês aprenderem isso, vocês já vão conseguir conjugar, assim, praticamente todos os verbos. Claro que existem alguns verbos, né, que são as exceções, que é bom, né, que são a minoria. Se vocês aprenderem essas terminações, vocês vão conseguir conjugar a maioria dos verbos e fica muito fácil. Por isso que eu quis começar essa aula desse ponto, porque, né, quando você está aprendendo uma língua, o mais importante é você saber conjugar os verbos. Então vamos lá, ó, de novo, ó. Você precisa do brauchst. Terminou com "st". Vamos ver o próximo verbo. O verbo fazer, machen. Olha lá na parte de você faz, né, na segunda linha, você faz. Du machst. Du machst. De novo terminou com "st". Estão vendo? Tá sempre se repetindo. Você faz, du machst. Vamos para o próximo verbo.
Pessoal, eu errei aqui, né, lá tá sprechen, eu deveria ter escrito em português, eu cometi um erro aqui, esse verbo significa falar. Sprechen, falar. Então, vamos lá, na segunda pessoa, você fala. Du sprichst. Du sprichst. Tá vendo? Termina com ST. Então vocês estão reparando, eu vou voltar lá para o primeiro, ó. Você trabalha, du arbeitest. Terminou com ST. Você tem, du hast. Terminou com ST. Você precisa, se eu estiver muito rápido, vocês vão falando, tá? Se tá indo rápido demais. Você precisa, du brauchst. Terminou com ST. O verbo fazer, machen, né? Você faz, du machst. E o verbo falar, né? Sprechen, você fala, du sprichst. Então a gente já viu o eu e a gente já viu o você, né? Vamos agora para o ele. Vamos voltar lá para o primeiro verbo. Ele, né? O ele e ela vai sempre terminar, quer dizer, na 95% das vezes vai terminar com T no final, né. A última letra vai ser T. Tá vendo lá, ele ou ela, né, ele trabalha. Er arbeitet. Er arbeitet. Lembrando que esse último T, a gente pronuncia ele bem fraquinho. A gente não fala er arbeitet. Não, a gente fala er arbeitet. E se vocês estão reparando lá, o né, deixa eu escrever aqui, ó. Em alemão, o R muitas vezes vai ter som de A. Vocês vão ver em várias palavras que vocês verem R, vocês vão ouvir A, que nem nesse caso, né, lá em cima. Deixa eu escrever aqui. Er arbeitet. Er arbeitet. Então vocês estão reparando, ó, quando a gente está falando ele, vai terminar sempre, ou na maioria das vezes, com T, ó. Er arbeitet, ele trabalha. No verbo ter, ele tem. Hat. Hat. Tá vendo? Terminou com T de novo. O verbo precisar, olha lá, ó. Ele precisa. Braucht. Eu até coloquei em vermelho para vocês irem reparando que, né, a terminação na maioria dos verbos é sempre a mesma, ó. Ele precisa, braucht. De novo, ele precisa, braucht. Terminou com T. Vocês estão vendo que eu fico repetindo né, eu tô bem repetitivo, porque eu tô concentrando nessa aula, imaginando que as pessoas que estão aqui não sabem, sabe, zero de alemão. Por isso que vocês vão ver, talvez de forma até monótona, eu repetindo várias vezes, porque para quem está começando é difícil, né. Então eu acho importante fazer essas repetições. Próximo verbo, o verbo fazer. Ele faz. Macht. Macht. Ele faz. Macht. Próximo verbo, o verbo falar. Ele fala. Spricht. Spricht. De novo, terminou com T. Isso. Agora vamos pro ela. O ela é a mesma coisa que o ele, né. Ela trabalha. Sie arbeitet. Sie arbeitet. Ela trabalha. Terminou com T, né, vocês estão vendo em vermelho ali. Próximo. Ela tem. Sie hat.
Ela tem. Sie hat. De novo, terminando com a letra T. Ela precisa. Sie braucht. Sie braucht. Ela faz. Sie macht. Sie macht. De novo, terminando com T. Ela fala. Sie spricht. Sie spricht. Terminando com T. Eu vou toda hora falando aqui, né? Repara que a última letra ela é pronunciada bem fraquinha, né? Aula escrita assim a gente vai sempre fazer as aulas, assim, com slide, né, que fica mais fácil para o pessoal ir pegando. Então, a gente já viu, ó, eu, você, ele e ela. Só para recapitular, vai acompanhando comigo, ó. Eu deixa eu colocar um outro aqui que tá grifado, pronto. Então vamos lá, só para, né, relembrar. Eu vai sempre terminar com "é" lá no final, é só vocês olharem a letra que tá em vermelho lá, né, grifado em vermelho. Eu vai terminar com "é", então ich mache. Eu faço, ich mache. Você faz, du machst. Então quando é você, termina com "st". Quando é ele e ela, termina com "t", né. Tá vendo, ó? Ele faz, er macht. Er macht. Ela faz, sie macht. Sie macht. Beleza, então a gente já viu eu, você, ele e ela, né, já estamos quase praticamente na metade. Esse neutro aqui que vocês estão vendo, ó, depois do ela, né, eu, você, ele, ela, aí logo depois do ela tem um neutro. Eu vou pedir um favor para vocês. Vamos, por enquanto, deixar esse neutro na geladeira, tá? Para não é algo que a gente vai ver lá na frente, mas por enquanto não é muito importante. Porque, principalmente agora, é mais importante a gente aprender essas terminações. Então vamos fazer um trato aqui. Esse neutro que vocês estão vendo ali, né, eu, você, ele, ela, depois vem o neutro, por enquanto deixa ali na geladeira, tá. Depois a gente pega ele de novo e eu vou explicar melhor, porque agora não é o melhor momento pra gente olhar ele. Então vamos para o próximo, né. Nós temos, nós temos. Wir haben. Wir haben. Então, em alemão, o W ele tem som de V. Sempre que vocês verem a letra W em alemão, a pronúncia é V. E aqui, no nós, a terminação é EN. Vocês vão ver aqui, ó. Repara lá. Nós temos. Wir haben. Wir haben. Terminando com EN. Vamos ver o próximo verbo para ver se acontece de novo essa terminação, né. Vamos lá. Ó, nós precisamos. Wir brauchen. Viu? De novo, terminou com EN. Nós precisamos. Wir brauchen. Vamos ver o próximo verbo. O verbo fazer, né. Olha lá, ó. Nós fazemos. Wir machen. Tá vendo? Quando vocês vão aprendendo a terminação, rapidinho, assim, se vocês treinarem, sei lá, umas 2, 3 semanas, vocês já vão conseguir conjugar a maioria dos verbos. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos na live de hoje, fazer quem ainda não sabe, conjugar todos esses verbos aqui, né. Então, ó, nós fazemos, wir machen. Wir machen. Próximo verbo, nós falamos, né. Nós falamos. Wir sprechen. Wir sprechen. Ich. Esse S é ich
sprechen. De novo, nós falamos via sprechen. Tá vendo? De novo a terminação é "n". Ok, vamos então para o vocês agora, né. Vocês trabalham, vocês trabalham. Ihr arbeitet. Quando for vocês, a terminação é com "t", na maioria dos verbos. Vocês trabalham, ihr arbeitet, arbeitet, arbeitet. Ihr, tá vendo? Ia, né, o R ali tá com som de A. Ihr arbeitet. Vocês trabalham, ihr arbeitet. Vamos ver o próximo verbo, né. Vocês têm. Ihr habt. Ihr habt. Habt. De novo, tá vendo? Terminação em T. Então, vocês, a terminação vai ser em T. Ihr habt. Próximo verbo. Vocês precisam. Ihr braucht. Ihr braucht. De novo, a terminação em T. Próximo verbo. Verbo fazer. Vocês fazem. Vocês fazem. Ihr macht. Ihr macht. Vocês fazem. Ihr macht. Terminando em T. E o próximo verbo, sprechen. Vocês falam. Ihr sprecht. Ihr sprecht. De novo, terminando em T. Então a gente já viu eu, você, ele, ela, nós e vocês, né. Vamos agora para o eles, né, eles e elas. Vamos lá, ó. Eles trabalham. Eles trabalham. Sie arbeiten. Então quando vocês falarem eles ou elas, a terminação vai ser sempre "en". De novo, quando vocês falarem eles ou elas e forem conjugar o verbo, a terminação vai ser quase sempre "en". Então vamos ver lá, ó. Eles trabalham. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Elas trabalham. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Vamos ver os próximos verbos para ver se repete, né, essa terminação. Olha lá, ó. Eles têm. De novo, ó, terminou com "en", ó. Eles têm. Sie haben. Sie haben. Elas têm. Sie haben. Eles precisam. Eles precisam. Sie brauchen. Sie brauchen. Tá vendo? É por isso que eu escolhi isso aqui para ser a primeira aula aqui, porque essas terminações aqui, vocês pegando isso, fica muito mais fácil. Vocês irem conjugando, irem montando frases também, vai ficando mais fácil. Então, vamos lá para o primeiro ve e depois, né, o senhor e a senhora, eu não queria explicar isso agora não, mas acho que já é bom explicar aqui, porque aí você já fica ó, procura lá em cima, ela trabalha, dá uma olhada. Ela trabalha, lá no meio, né, ela trabalha. Sie, tá vendo? Sie arbeitet. Vocês estão reparando? Eu vou escrever aqui, ó. Ela eu vou gastar 2 minutos para explicar isso aqui agora.
que isso aqui é bem básico, né, bem importante, ó. Ela, eles, elas, o senhor e a senhora, vocês vão usar "ze". Ele, é desculpa, ela, eles, elas, o senhor, a senhora, vocês vão usar "ze", né, "ze". E aí vocês podem perguntar assim: "Mas como assim o senhor e a senhora?". É o seguinte, aqui na Alemanha, igual no Brasil, né, se você entrar numa loja, normalmente você fala assim: "Ah, você tem um sapato tal?". Quando você não conhece a pessoa, geralmente você fala: "Ah, você pode me informar as horas?". A gente fala "você", né. Aqui na Alemanha, quando você não conhece a pessoa, você sempre tem que falar o senhor ou a senhora, sempre. É extremamente desrespeitoso para eles quando você fala "du". Vocês estão vendo lá em cima que você é "du"? Procura lá em cima, ó, você trabalha. "Du arbeitest". Se você chegar para uma pessoa que você não conhece e falar: "Du arbeitest", é extremamente, assim, na cultura deles, não é algo bem visto. Então, ao invés de você falar: "Du arbeitest", ou seja, você trabalha, vocês têm que falar: "Sie arbeiten". Olha lá bem lá embaixo mesmo, tá vendo, ó? Lá embaixo de o último lá, Sie arbeiten. Desculpem. Então, para alguém que vocês conhecem, vocês falam: "Du arbeitest". Lá em cima, o segundo lá em cima, tá vendo, ó? Você trabalha. "Du arbeitest". Para alguém que vocês não conhecem, vocês vão usar o último lá embaixo, ó, Sie arbeiten. No começo eu estranhei, achei confuso, porque você fala "sie" para ela, eles, elas, o senhor e a senhora. Ou seja, todos esses aqui usam "sie", né. Mas com o tempo vocês vão acostumando. Em inglês tem isso também, né, quando você fala "you" significa tanto você quanto vocês, né. Em alemão é a mesma palavra, "you" é você e vocês. Em alemão, ela, eles, elas, o senhor e a senhora, a gente vai usar "sie", né, que é esse daqui, "sie". Então, de novo, ó, essa aula aqui é para quem está começando, por isso que eu repito tanto. "Sie" é para ela, eles, elas, o senhor e a senhora. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos pegar lá o primeiro verbo, esse primeiro verbo aqui eu vou conjugar junto com vocês agora. Agora a gente vai treinar todos eles para vocês se acostumarem com a terminação. O meu conselho é para quem, né, tá querendo aprender isso daqui, eu vou ler todo ele, quando vocês depois assistam de novo esse trecho para vocês irem lendo junto e conjugando junto comigo. Então vamos conjugar todo o verbo arbeiten agora. Eu trabalho, lá em cima, né. Eu trabalho. Ich arbeite. Ich arbeite. Você trabalha. Du arbeitest. Du arbeitest. Ele trabalha. Er arbeitet. Er arbeitet. Ela trabalha. Sie arbeitet. Sie arbeitet. O neutro, a gente combinou que a gente vai pular, né. Nós trabalhamos. Wir arbeiten. Wir arbeiten. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Muitas vezes vocês vão ouvir não arbeiten, e sim arbeiten, como se fosse o A prolongado, arbeiten, arbeiten. Então, algumas vezes vocês vão ouvir, de acordo com a região da Alemanha, arbeiten, ar um pouquinho de R, né, meio chiado, arbeiten ou arbeiten.
arbeiten. Então, vamos continuar, né. Ele trabalha, er arbeitet. Er arbeitet. Ela trabalha, sie arbeitet. Sie arbeitet. Nós trabalhamos, wir arbeiten. Wir arbeiten. Vocês trabalham, ihr arbeitet. Ihr arbeitet. Eles ou elas trabalham, sie arbeiten. Sie arbeiten. O senhor ou a senhora trabalha, sie arbeiten. Sie arbeiten. Aí vocês vão falar assim: "Tá, mas quando eu ouvir Sie arbeiten, como que eu vou saber se é o senhor, ou se é a senhora, ou se é eles, ou se é elas, ou se é ela, né? Como é que eu vou saber o que que a pessoa está falando? Dentro do contexto, né? Dentro do contexto você vai saber se a pessoa está direcionando para eles ou para elas, igual em inglês, né? Se a pessoa falar you, ele vai ter que, né, mostrar se ele está falando com uma pessoa ou com duas. Então, no começo parece que é difícil, mas no contexto dá para entender completamente, né, o que a pessoa está falando. Então vamos para o próximo. O verbo ter, haben. Eu tenho, ich habe. Ich habe. Você tem, du hast. Du hast. Ele tem, er hat. Er hat. Ela tem, sie hat. Sie hat. Nós temos, wir haben. Wir haben. Vocês têm, ihr habt. Ihr habt. Eles têm, sie haben. Sie haben. Elas têm, sie haben. O senhor ou a senhora tem, sie haben. Então, essa é a parte principal dessa live de hoje para vocês treinarem muito isso. As terminações. Quando é eu, termina, ó, vai observando o que está em vermelho lá. Quando é eu, termina com E. Quando é você, termina com ST. Quando é ele, termina com T. Escreve no caderno e treina bastante isso, que vocês vão ver rapidinho, vocês pegam. É muito fácil. Verbo precisar, vamos conjugar ele. Eu preciso. Ich brauche. Ich brauche. Você precisa. Du brauchst. Du brauchst. Ele precisa. Er braucht. Er braucht. Ela precisa. Sie braucht. Sie braucht. Nós precisamos. Wir brauchen. Wir brauchen. Vocês precisam. Ihr braucht. Ihr braucht. Eles precisam. Sie brauchen. Sie brauchen. Elas precisam. Sie brauchen. A mesma coisa. Sie brauchen. O senhor ou a senhora precisa. Sie brauchen. Próximo verbo, fazer. Vai reparando, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas isso é muito importante. Vai reparando o que está em vermelho ali. Sempre se repete. Eu, né? Termina com E. Então vamos lá, verbo fazer. Só ver aqui. Ok. Verbo fazer.
Eu faço. Ich mache. Ich mache. Você faz. Du machst. Du machst. Ele faz. Er macht. Er macht. Vocês estão reparando que o CH tem som de R? Isso vocês vão ver em várias palavras. Várias palavras, quando tiver o C e o H ali, vai ter som de R. Então, ele faz, er macht, macht, como se tivesse um R no lugar do CH. Ela faz, sie macht, sie macht. Nós fazemos, wir machen, wir machen. Vocês fazem, ihr macht, ihr macht. Eles fazem, sie machen, sie machen. Elas fazem a mesma coisa, sie machen. O senhor ou a senhora faz, sie machen, sie machen. E o último verbo, para quem chegou agora, né, ali em cima tá sprechen, e eu errei, né, teria que ser falar. O verbo sprechen significa falar. Então vamos lá. Eu falo. Ich spreche. Ich spreche. Você fala. Du sprichst. Du sprichst. Ele fala. Er spricht. Er spricht. De novo, o R, vocês estão vendo, o R lá tá com som de A. Er spricht. Ela fala. Sie spricht. Sie spricht. Nós falamos. Wir sprechen. Wir sprechen. Vocês falam. Ihr sprecht. Ihr sprecht. Eles falam. Sie sprechen. Sie sprechen. Elas falam. Sie sprechen. O senhor ou a senhora fala. Sie sprechen. Bom, eu fiz algumas frases aqui, mas eu acho que o mais importante nessa live aqui, eu queria focar principalmente nisso. Eu creio que o mais importante é vocês ir aprendendo bem devagarzinho, mas você aprender bem aquilo que, né, que foi passado. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso, né, essas terminações aqui? O pessoal que tiver dúvida, vai escrevendo aí, né, eu vou esperar um pouquinho. Assim, o meu E aí, Marcos, beleza? Olá, João, boa noite, tava com saudade de falar com vocês ao vivo. E aí, Marcos, beleza? Estamos aqui, né, estudando um pouquinho alemão. Não sei se você chegou agora, mas eu estava explicando para o pessoal, né, que essas primeiras aulas a gente vai fazer elas bem lentas, elas são voltadas para o pessoal que tem muita dificuldade ou que está começando agora. Então, assim, a gente está né, repetindo muitas vezes as frases, e nessa primeira aula aqui eu estou explicando sobre a terminação do das palavras, para aprender a conjugar os verbos. Assim, pessoal, um conselho, pega um caderno, né, e escreve, assim, os verbos que a gente estudou hoje. Então vai lá, essa primeira página aqui, né, então vai lá e escreve: verbo ter, haben, o verbo fazer, machen, igualzinho tá aí. O verbo precisar, brauchen, o verbo falar, sprechen, o verbo ser, sein. E aí depois escreve
tudo isso daqui. Eu trabalho, ich arbeite. Você trabalha, du e essa parte que está em vermelho, grifa ela, né, marca ela, porque vocês vão ver, nas próximas lives a gente vai ver outros verbos e vocês vão ver que na maioria vai repetir isso também. Termina com "e", termina com "st". Então essa parte é assim, tô dizendo para quem está começando, né, foca muito nisso, mais do que qualquer outra coisa nesse início, aprender como conjugar os verbos. Só que aí, né, vamos para outra parte agora, vocês vão ver que vão ter alguns verbos que não seguem essa regra. Tem verbos que são a minoria que muda completamente. Eu amo essas regras que se repetem, eu também. Se tivesse só assim, né, seria ótimo, mas sempre tem que ter exceção, né. Então vamos para a exceção agora. Vocês vão ver que vão ter verbos que eles não seguem, sabe, eles modificam completamente. Esse aqui é um desses verbos, né, que é o verbo ser, que é o verbo mais importante, né, qualquer idioma. Eu sou, você é, ou em inglês, né, I am, you are. Em alemão, esse verbo aqui, o Masked falou, né, que ele adora regra. Esse verbo aqui, infelizmente, ele não segue essa regra, ele modifica completamente. Só que esse aqui é o verbo mais importante em alemão, né, disparado, porque é o verbo ser, né, eu sou ou eu estou. Então eu vou ler junto com vocês para você ver que aqui não tem aquela regra do ST, do E, né. Ó, vamos lá. Eu sou, ich bin. Tá vendo? Se fosse aquela regra lá, teria terminado com a letra E, né. Estaria ich binne, né, mas não tem. Então, aqui já não segue aquela regra. Eu sou, ich bin. Você é, du bist. Aqui terminou, né, mas assim, é exceção. Você é, du bist. Ele é, er ist. Ela é, sie ist. Nós somos, wir sind. Wir sind. Vocês são, ihr seid. Ihr seid. Eles são, sie sind. Sie sind. Elas são, sie sind. O senhor ou a senhora é, sie sind. Então eu vou ler só a parte em alemão. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind, sie sind. Então, para essa live aqui, eu até pensei em colocar outros verbos, mas eu acho que quando você está aprendendo o idioma e se você, assim como eu, é uma pessoa que tem dificuldade com o idioma, começa bem devagar. Pega poucos verbos, igual aqui, né, tem um, 2, 3, 4, 5, tem 5 verbos aqui, né. Desse jeito funcionou muito comigo e repetindo, eu tenho muita dificuldade de aprender idioma e dessa forma foi a o melhor método que eu achei para mim. Pega poucas palavras e aprende bem elas, sabe. Fica, sei lá, 3, 4 dias só nelas, para ela ficar, assim, fluida na sua cabeça. Então vamos lá, anota esses verbos aqui, esses 5 verbos: ter, fazer, precisar, falar e ser. E treina a conjugação. Vamos lá, o ter, né. Vou junto com vocês. Eu vou fazer como se vocês estivessem em casa, né, é uma dica que eu tô mostrando pra vocês como eu aprendi, né. Eu pegava lá, né, por exemplo, verbo ter, eu ficava, cadê o verbo ter aqui, né. Opa, trabalhar. Verbo trabalhar, como é que eu fazia? Ficava ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet, sie arbeitet, né. Wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten, depois começava de novo. Ich arbeite, du arbeit fica repetindo isso várias vezes. Eu trabalho, ich arbeite. Você trabalha, du arbeitest. Vai chegar uma hora que o seu cérebro vai se acostumar que quando eu tô falando eu, termina com "e", arbeite. Quando eu tô falando você, termina com "st", arbeitest.
quando eu falo ele ou ela, arbeitet. É essa coisa automática que vocês têm que perseguir. Por isso que eu tô falando, fala em voz alta, várias vezes. Eh, Todas as vezes que vocês forem treinar isso daqui, né, conjugação, vai falando em voz alta. Ich arbeite, porque é importante que a sua memória muscular faça ficar automático quando você estiver formando a frase, né, quando você quiser falar, por exemplo: "Ah, ele trabalha", você já fala: "Er arbeitet". Já sai automático que a terminação é em T, er arbeitet. Então, para essa live de hoje, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso daqui, né. Vocês pegarem esses verbos aqui e treinar a conjugação deles. Parece que é pouco, né, ou parece assim: "Poxa, queria aprender frases", né, por exemplo, "Como você se chama?". Eu até tinha preparado para vocês aqui, ó, até preparei algumas frases aqui, ó: "Bom dia, boa tarde", deixa eu colocar outra tela aqui, fica menos. "Bom dia, boa tarde, boa noite, como você se chama?". Eu ia trabalhar isso daqui com vocês, né. Só que pensando bem, eu acho melhor vocês focarem só nessa parte de conjugação de verbo, sabe. Fica só nesses verbos que eu passei para vocês. Ter, fazer, precisar, falar. E não sei como é que tá, espera aí. Volta lá de novo para anotar os verbos, por favor. Marcos, eu vou deixar salvo, eu vou voltar para você, mas, eu vou deixar salvo aqui, né. Aí depois você pode, né, outros dias também voltar um pouquinho, aí você vai poder ver o vídeo. Cadê aqui? Já tá na tela dos vídeos dos verbos, né. Então, assim, a gente vai tentar fazer com vocês, para quem quiser ir continuando, né, assistindo as nossas lives, vocês vão ver, né, vai ser live bem chata, porque eu já dei aula particular também, né, eu dava aula particular para criança, então eu sempre tinha essa coisa de ficar repetindo várias vezes, porque eu acho que é importante isso. Não adianta eu vir aqui dar um texto, né, tem pessoas que aprendem assim, pessoas que têm facilidade com o idioma, né, pega um texto e vai treinando ele, treinando, treinando. João, vai ficar gravado assim. Mas eu acho, para quem tá começando, mais importante isso, pegar pouca coisa e aprender muito, sabe, de ela ficar na sua cabeça, assim, igual aquelas propagandas que você vê tanto que você fala até junto com ela. Nessa primeira live aqui, pra mim, assim, se vocês já fizerem isso, a live já valeu a pena. Treina essa semana e não precisa treinar muito tempo também não, né, pra não, né, não enjoar. Pega todo dia lá uns 10 minutos, verbo ter, vamos lá, eu vou junto com vocês, né, vamos fazer de conta que vocês vão estudar, né. Vamos lá, vamos pegar aqui o verbo ser, né. Então vamos lá, vocês vão começar a estudar, por exemplo, amanhã, né. Tá, verbo ser, eu sou, ich bin, você é, du bist, ele é, er ist, ela é, sie ist. Nós somos, wir sind, vocês são, ihr seid, eles são, sie sind, elas são, sie sind. Então, né, aí depois começa de novo, ich bin, du bist, er ist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind, sie sind. E aí, talvez fazer também como se fosse, assim, tampa com a mão, né, você vai lá no na parte de alemão, tampa, aí vai: "Eu sou", e aí você tenta lembrar como é que é. Vamos fazer exercício com vocês aí, tenta não olhar pra tela e só ouve a minha voz, né. Tenta não olhar pra tela. Eu vou falando em português, e vocês vão falando em alemão aí, né, em voz alta aí ou pensando. Tenta não olhar pra tela. Eu sou, você é, ele é, ela é. Nós somos. Vocês são. Eles são. Elas são, né.
tampa a mão com a parte que tá em alemão e você mesmo vai lendo. Eu sou, você tenta lembrar, eu sou, ich bin. Você é, tá, du bist. Então, assim, pessoal, eu tenho certeza que essa aula foi muito maçante e chata, né. Porque principalmente se vocês são pessoas que têm facilidade de aprender, porque eu não tenho. Esse método eu tô fazendo com vocês um método que eu gostaria que alguém tivesse feito para mim. Para mim, esse é o método que funciona. Para quem tem dificuldade, essas repetições, assim, elas são tudo, né. Eh, Se alguém tiver dúvida, escreve aí, né, mas assim, a live de hoje foi isso. Vocês vão ver que sempre a gente vai fazer pouco conteúdo, né. Ao invés de a gente passar muito conteúdo na live, a gente vai fazer pouco conteúdo e ficar, né, igual o cachorro correndo atrás do rabo, repetindo toda hora, toda hora, toda hora, para fixar. Não adianta você ir pegando vários conteúdos se os do começo não estão fixados, porque vocês vão aprendendo novas coisas e os lá do começo vocês vão esquecendo. Então, essa semana, mesmo que vocês pensem assim: "Ah, já aprendi, já tá fácil", mas treina, treina durante a semana inteira para fixar bem, para que na próxima live a gente pegue um novo conteúdo e esse aí vocês não esqueçam, né. Bom, pessoal, é isso. Vou terminando a live aqui, né. Espero que vocês tenham gostado. A Milena não participou hoje, né, porque como era uma coisa bem básica, eu falei com ela: "Não, vai dormir", porque já são que horas são aqui, né? Já são 2 da manhã. Falei com ela: "Vai dormir que essa live aqui eu, né, eu faço com o pessoal e quando for coisas mais profundas, né, mais complexas, aí ela vai fazendo aqui". Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, dúvida que vocês tiverem, escreve lá nos comentários depois da live, né, aqui no vídeo, né, vai escrevendo as dúvidas de vocês ou escreve lá no Instagram, manda mensagem pra gente. Vai ter live todo não, a gente não vai fazer todo dia, a gente vai tentar fazer sempre no fim de semana, porque não adianta fazer todo dia, que é aquilo que eu estava explicando. Se for todo dia, você esquece, né, fica muito conteúdo. Então, pega o conteúdo dessa live e treina. Mesmo que você pense: "Ah, já tô sabendo", não, treina, 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 mesmo que já acha que tá sabendo para fixar bem, para que na próxima live você receba mais conteúdo e esse conteúdo que você aprendeu hoje ele, né, já tá lá, você não esquece mais. Tá bom, pessoal? Então, vou terminando aqui. Uma noite abençoada para vocês. Deus abençoe muito a semana de vocês, a família de vocês. E durante a semana a gente vai colocar, né, vídeos aqui no canal, não lives, né, mas vídeo com aquelas pequenas frases que a Milena estava fazendo. E lá no Instagram também, né? Então, pessoal, uma noite abençoada para vocês. Fica com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.